Você sabe como surgiram todos os animais que a gente conhece? Você sabe o que é teoria da evolução? O livro de hoje vai responder muitas das nossas dúvidas sobre isso. E o nome dele é O que Maravilhou o Sr. Darwin. Ele foi escrito por Mike Manning e Britta Greenstone e publicado pela editora Biruta. E se você gosta de livros que falam sobre ciência para crianças, clica aqui embaixo em inscrever-se que eu sempre trago livros assim aqui no canal. Já aconteceu de eu estar ouvindo alguém falando sobre a teoria da evolução. E aí ela vem com o exemplo do cavalinho, que precisava comer as folhas, só que só tinham folhas nas árvores mais altas, e aí eles tinham que esticar os pescoços, e aí isso foi fazendo com que cada vez eles fossem tendo pescoços maiores, 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 e surgiram as girafas. Aparentemente faz sentido, mas não é bem assim. E esse livro, O que Maravilhou o Sr. Darwin, vem justamente explicar pra gente isso. Primeiro ele começa contando a história do Darwin, onde ele nasceu, o que ele estudou. Também fala de uma mania que ele tinha, uma coleção que ele tinha, que era uma coleção de besouros diferentes, besouros raros. E conta até quando ele teve a oportunidade de embarcar num navio de pesquisa, o HMS Beagle. Essa jornada foi muito longa, passou até aqui pelo Brasil. E o que o Darwin fazia ali? Ele justamente estava estudando os animais, insetos. Então quando ele chegou aqui no Brasil, por exemplo, em Salvador, ele ficou muito fascinado porque a vegetação, a mata que ele conhecia era totalmente diferente, tinham animais diferentes, borboletas de várias cores, e aí já começou a ficar essa dúvida na cabeça dele, por que existia tanta variação, por que uma borboleta tinha uma cor, uma borboleta tinha outra? E passando pelas Ilhas Galápagos, ele também pôde observar que lá tinham tentilhões, que eram pássaros. Ele coletou esses pássaros, era justamente essa pesquisa. E quando ele voltou, 5 anos depois, ele começou a mostrar para outros cientistas, olha esse pássaro. E aí eles começaram a comparar e foram percebendo que esses tentilhões tinham bicos diferentes. Um tinha um bico mais fininho, um bico mais grosso, um bico mais curvado, um bico mais comprido. Foi a partir dessas amostras, então, que o Darwin começou a bolar ali, a escrever a teoria da evolução, ou, na verdade, a teoria da seleção natural. O que essa teoria diz? Não é que, voltando no exemplo do cavalinho, o cavalinho esticar o pescoço fazia com que os filhos nascessem com o pescoço maior. Na verdade, dentre os filhos dele, tinha uma pequena variação. Tinha um filhotinho que era um pouquinho menor e um que era um pouquinho maior. Se o alimento estivesse no lugar alto, esse que tem o pescoço um pouquinho maior tinha vantagem. Então ele acabava sendo mais forte e sobrevivendo e passando esse gene adiante. E os filhotes dele também têm uma pequena variação, com o pescoço um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então é isso, é a vantagem que o ambiente ali está propiciando acabava sendo passada adiante. Então pensando em borboletas, imagina que numa floresta só tem troncos escuros. As borboletas que nascem um pouquinho mais escuras vão ter mais facilidade de se esconder. E as que estão mais claras vão ter mais dificuldade, então elas vão acabar sendo predadas pelos predadores, né? Vão ser comidas. Então, se do nada uma floresta passa a ter troncos claros, as que vão nascer mais claras vão ter vantagem. Depois de gerações e gerações e gerações, pode ser que as borboletas que antes eram escuras passaram a ser todas claras, porque elas tiveram vantagens e tiveram filhotes, né, e passaram os genes adiante. Só que o livro não para só nisso, ele explica sim a teoria da seleção natural, mas também continua falando da história do Darwin. Então fala sobre a dificuldade que ele teve na época para expor isso, porque afinal isso ia contra a criação que a igreja pregava, que nós fomos criados, a imagem e semelhança e tal. E aí a pessoa falava, não, que história é essa que a gente veio do macaco? Porque pela seleção natural a gente veio do macaco. Então o livro basicamente conta toda essa história e toda essa dificuldade. E tem uma dica a mais que eu queria deixar para quem é de São Paulo especificamente. No Sesc Interlagos há uma exposição chamada Darwin, o original. Eu fui na exposição, é muito legal. Fala também toda essa jornada do Darwin, de como ele nasceu, da época. Tem ali a réplica do Beagle, do navio. Tem réplicas ou até réplicas ali das amostras que ele tem, das anotações, conta toda a história. É muito legal. Tem coisas interativas para as crianças. Tem um joguinho ali, ela consegue jogar, selecionar os passarinhos.
Então é muito interessante e ela tá no Sesc Interlagos até o dia 11 de dezembro de 2022. Para quem está assistindo o vídeo assim que ele saiu, que é em junho, a gente tem ainda um semestre inteiro praticamente para ir visitar essa exposição. Vale a pena conferir. E o mais legal desse livro é que ele mostra justamente como a curiosidade de uma pessoa fez a gente entender tanto sobre os seres vivos e até mesmo sobre a nossa própria história.